seus olhos, por gentileza, coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença nesse momento e queremos agradecer, meu Deus, o dia poderoso que o Senhor nos deu. Meu Deus, esse dia que o Senhor nos presenteou. Meu Deus, como a bispa ainda fala, mais um dia, mais uma oportunidade. O Senhor pode fazer qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E o Senhor já está fazendo. Nós agradecemos, meu Deus, e agradecemos, meu Pai, primeiramente pela vida, pela paz, pela saúde, bênçãos, oportunidades. Meu Pai, agradecemos por estar aqui no lugar certo. Agradecemos, meu Deus, porque nós não damos e não demos lugar, meu Pai, para preguiça, acomodação, insatisfação. Nós não demos lugar, meu Pai, a nenhum sentimento que trava, que puxa o freio de mão das nossas vitórias, meu Deus. Nós vivemos uma vida, meu Pai, intencional. Meu Pai, nós vamos sempre, meu Deus, buscar se derramar, meu Deus, em Teu altar. Porque, meu Pai, como ainda Paulo diz, somos um sacrifício vivo. E somente sendo um sacrifício vivo, meu Deus, podemos viver de uma forma que traga adoração a Ti. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito de nós, nos perdoa. Meu Deus, cuida de nós. Meu Deus, estamos já indo, meu Pai, para a segunda semana e muitas coisas estão acontecendo. O Senhor está fazendo. Meu Pai, o Senhor está limpando templos, o Senhor está tirando impureza, o Senhor está descontaminando. O Senhor está desconectando com o mundo muitas coisas. Meu Pai, muitos estão mudando suas dietas espirituais. Muitos, meu Pai, estão perdendo o peso do pecado e entrando, meu Pai, nessa vestimenta, nessa capa justa, que somente assim entramos nessa porta estreita. Uma porta estreita, meu Deus, que exige uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida que Te ama, meu Pai, uma vida que é uma demonstração do que é ser um cristão. Meu Pai, pequenos cristos, pequenas pessoas, meu Pai, que se colocam à Sua disposição, que buscam Te adorar, que buscam, meu Deus, não colocar as áreas da nossa vida em Deus, mas Deus nas áreas das nossas vidas. Tudo parte de Deus. O Senhor é a base, meu Deus, o Senhor, meu Pai, é a coluna, daqui parte tudo. Se isso não cabe na minha vida, pedimos que o Senhor tire, que o Senhor arranque. Não nos deixe rodar nos desertos, meu Deus. Não nos deixe, meu Pai, nos perder. Nos encha, meu Pai, com esse espírito, Senhor, de persistência, consistência, continuismo, perseverança. Meu Pai, troca nossos corações de pedra por de carne. Levanta o Teu povo, aviva, renova, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, um dia como esse. Meu Deus, que o diabo coloca setas. Meu Deus, que hoje está difícil, está cansado, é por causa do tempo, é por causa do dia, é por causa do mês, é por causa do trabalho, é por causa da família. Não, meu Deus. Porque aquele que está no Senhor, meu Deus, aquele que espera no Senhor, renova as suas forças, voa alto como a águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. A Tua graça nos renova, nos energiza. Meu Pai, carrega, Senhor, essa vida de sacrifício vivo, que é a única maneira que agrada ao Senhor. E eu peço, meu Deus, que se há sentimentos, meu Pai, se há bloqueios, se há, meu Deus, setas, meu Deus, pensamentos de derrota, de tristeza, de cansaço, que todo bloqueio mental, bloqueio espiritual, bloqueio emocional, que todo espírito que se levantou, meu Pai, para desanimar o Teu povo, meu Pai, para roubar esse culto, roubar a nossa vida, colocar desânimo, insegurança, medo, covardia, timidez, incredulidade, imoralidade, que todo espírito que quer conduzir
seduzir, destruir o nosso povo, destruir, meu Deus, obreiros, líderes, o povo que o Senhor nos deu para cuidar, aquele, meu Pai, que recebeu, meu Pai, óleo na cabeça. Meu Deus, eu quero ordenar agora que se há um demônio que quer parar, meu Deus, que quer colocando uma desistência, um cansaço, um desânimo sobre o teu povo, eu quero ordenar em nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, renova, meu Pai, preenche o teu povo com o teu Espírito, meu Pai, que teu povo seja cheio do teu Espírito, que teu povo receba, meu Pai, uma força, uma energia, um vigor, um avivamento, meu Deus. Que isso, meu Deus, venha nos elevar e nos levar a um grande rompimento. Meu Pai, como a bispa estava dizendo sobre a catarse, que isso gere, meu Pai, uma purgação, uma limpeza, uma mudança de mente, uma renovação de mente, de comportamento, de estrutura, um arrependimento sincero, meu Deus. Meu Pai, que os remorsos não estejam mais na vida do teu povo, mas um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de comportamento através de um arrependimento completo, uma transformação. Eu acredito no Senhor. Eu peço que o Senhor tome controle dessa reunião. Eu peço, meu Pai, que o Senhor dirija, conduza, direcione, encaminhe, lapide, levante, sustente. Meu Pai, mude, coloque o discernimento, a ciência da palavra, a ciência do entendimento. Coloque, meu Pai, um espírito que possamos entender, interpretar. Meu Pai, analisar qual é a área que eu vou mudar, qual é a área que eu vou praticar, qual é a área, meu Pai, que eu preciso alterar. Que nós, meu Pai, possamos sair daqui, meu Deus, no mínimo, meu Pai, meu Deus, muito melhores, meu Pai, muito mais fortes, muito mais felizes, muito mais focados, meu Deus, meu Pai, com a unção que seja derramada, essa unção, meu Pai, desse ano, meu Pai, a unção dos incomparáveis. Eu acredito no Senhor, eu peço que o Senhor conduza, pegue, meu Pai, dirige, meu Pai, essa reunião. Eu acredito, eu confio em Ti, meu Deus, e peço, meu Deus, que faça a Sua boa obra. Que não seja feita a nossa vontade, mas somente a Tua. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças. Pode sentar, por gentileza. Sim. Nada pode nos deter. Nós, quando nos levantamos, começam muitas mudanças. Nós vemos que esse tempo de purgação é um anseio, uma vontade de Deus abençoar o teu povo. Essa limpeza, esse momento de libertação espiritual, libertação emocional, revelação de segredos. Nós estamos vivendo muitas coisas. Todo dia nós vemos essa vontade do povo de vencer, revelando tudo. De ontem para hoje, 4 pessoas já vieram falar comigo, já para marcar, para conversar, para revelar. E a gente vê que aquele que realmente entende o propósito, aquele que realmente se levanta na fé, aquele que realmente não é escravo de imagem, não quer saber o que se foi. É como Paulo, esqueça o que se foi. Nós precisamos entender que se o Espírito nos revela algo, isso tem um motivo. Hoje nós vamos falar um pouco de Jonatas, filho de Saul. Quando nós vemos o padrão que o Jonatas ele possui, nós vemos um padrão de excelência, nós vemos um rapaz que ele representava um padrão muito elevado, inclusive ele era um destaque de uma maneira positiva entre toda a nação, entre todo o exército, entre toda a sua família. Ele mostra um padrão universal que Deus busca em nós.
ele mostra que não importa o seu começo, não importa a família que você está. Era alguém que acreditava, é alguém que não se entregava. Era alguém que tinha uma missão, um propósito, ele estava disposto a morrer por aquilo que ele realmente acreditava. Isso tem que inspirar todos nós. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. É interessante que já no primeiro versículo, nós vemos já uma posição. Ele já tinha um propósito, ele já tinha um conformismo. Você já via que antes, quando nós lemos já no capítulo 13, nós vemos toda uma história. Desde o primeiro ano de Saul, já iniciava o segundo ano, e ele já iniciava com as suas batalhas. Jonatas, ele já liderava um povo, lá em Gibeá, ele já estava já com o povo, já com quantidade de uns 1000 soldados. Mas vemos que um homem que era precipitado, um homem covarde. Saul não era um exemplo como líder, não era um exemplo como pai, e não era um exemplo como cristão. Nós vemos que ele trouxe uma situação tão deprimente, tão humilhante para o povo de Israel, mas principalmente para os soldados, que quando nós lemos aqui, nós lemos primeiro o espírito que os soldados tinham. Porque lá, Jonatas, ele matou uma guarnição de filisteus, e nisso teve a retaliação dos filisteus. Eles chegaram, e aqui quando nós lemos que no 5, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavalos, e o povo em multidão como a areia que estava na praia. Era em torno de mais 300.000 soldados, é como a areia que estava na praia. Esse povo, esses soldados de Saul, eles tinham um líder tão forte, que a primeira reação deles foi essa aqui. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, se esconderam em cavernas, em buracos, entre rochas, em túmulos e em cisternas. Eles chegaram numa situação tão triste que, naquela época, o ferro era novidade em Israel. Era uma tecnologia que eles não conheciam. Mas o inimigo dominava essa tecnologia. O ferro era uma tecnologia que o inimigo tinha a especialidade de lidar. E como todo inimigo, tudo aquilo que provém para nos destruir, para nos humilhar, o povo, os soldados tinham uma situação tão deprimente, tão complicada, que aqui toda a terra de Israel não havia um único ferreiro. Não havia um único ferreiro na cidade, na terra de Israel, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados, as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para molar os fios das lâminas das enxadas e 4 gramas de prata para molar os machados dos israelitas. Além dos filisteus humilhar, além dos filisteus extorquir, finaliza aqui. Por isso, no dia da batalha,
não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e o filho Jonatas tinham essas armas. Como nós vamos, como um povo que conhece a Deus, um povo que sabe a maneira de lidar com as coisas espirituais, nós vamos para uma batalha sem lança, sem espada, sem escudo? Como nós vamos desarmados para uma batalha? O mundo está aí, está se preparando todo dia. Você olha aí nas empresas, você olha nas novas empresas, você olha nos líderes. Cada vez mais eles estudam. Eles buscam se aprimorar, eles buscam inventar, eles buscam a criatividade. E é um povo que não tem a nossa fé. Não tem o Espírito que está sobre nós. Nós temos um Deus criativo. Um Deus que formou tudo do nada. Nós que deveríamos estar na posição de amolar as lanças dos soldados. Nós que deveríamos estar na posição de ser o monopólio dessa nova ferramenta, dessa nova tecnologia. O povo de Deus não pode estar à margem do ímpio. Nós não podemos estar abaixo de um povo pagão, um povo que duvida, um povo que é levado pelo medo, pela covardia, pela timidez, pela incredulidade. Um povo que questiona, um povo que não tem o Espírito que Deus, Ele nos permite ter. E aqui a gente vê um rapaz que já no primeiro capítulo aqui, no primeiro versículo, nós já vemos que ele não aceitou. Aqui nitidamente ele vê uma indignação. Aqui ele já fala, mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Sabe por quê? Porque tem coisas que realmente você não precisa falar. Se você está num propósito, se você está focado em algo, se você acredita que aquilo que está no teu coração foi o Espírito que colocou, Ele vai validar. Ele vai te ajudar. E se você falar com alguém que não tem a mesma fé, vai falar, desiste disso. Você está louco que você vai abrir uma filial? Você está louco que você vai agora buscar um outro emprego com um salário muito maior? Que você vai entrar com essa ideia? Você está louco? Você está louco? Olha o mundo como está. O mundo ainda nem saiu da pandemia. O mundo ainda nem conseguiu se levantar economicamente. Mas nós não vivemos pelo mundo. A palavra nos ensina, não se amolde ao padrão do mundo. Se o mundo teme uma reportagem, nós não tememos. Nós acreditamos na última notícia que não erra, é a palavra de Deus. A palavra que nos sustenta, que nos alimenta todo dia. Esse Deus que nos abraça, que a gente vê os cuidados. Em cada passo, em cada livramento, em cada porta aberta. Quem sente todos os dias a condução detalhada do Espírito na sua vida? Quem sente todo dia? Esse é o cuidado. Esse é o amor. Esse é aquilo que o Espírito faz, sabe? Aquele conselheiro, consolador. Aquele que encoraja, aquele que auxilia, aquele que levanta, aquele que cura, aquele que ajuda, aquele que renova as nossas forças. No 2, enquanto isso, Saul estava acampado. Saul estava acampado nos arredores de Gibeá. Em volta da árvore de romãs em Micron, junto com cerca de 600 homens. Essa é a liderança. Aqui, todo mundo tem um pai. Mas, muito mais do que um pai, é um pai espiritual. Todo mundo se espelha em algo. Todo mundo se espelha em alguém. Eu me espelho na bispa. Você pode se espelhar em um pastor, em um obreiro, você pode espelhar até mesmo num parente, numa pessoa que tem muita fé, uma pessoa que já te motivou, que te levantou. Mas, anteontem ainda eu estava falando para uma pessoa que é muito amigo de outra aí, que está mais para lá do que para cá. E ele começou a voltar para a igreja, eu só falei
eu só falei essas frases para ele. Para de ficar tentando com quem não quer. E busque andar com alguém que é melhor do que você. Eu busco andar com quem que pelo menos eu me espelho. Aqui era um líder que o que ele passava, a imagem, é o exemplo que Jonatas já não quis seguir. Você imagina um povo derrotado, um povo humilhado, um povo que estava lá nas mãos dos filisteus, um povo que sabia que o esperar no Senhor não é parado, porque muitos vêm com essa frase, muitos começam e vivem com essa linguagem, não, eu vou esperar, Deus vai abrir uma porta, eu não, estou sentadinho, não envio currículo, continuo desempregado. Não, eu vou esperar que Deus vai abrir uma... Não, eu vou esperar que Ele que vai me colocar nesse cargo. Peraí, o ímpio está lá fazendo 10 vezes mais do que você, ficando até tarde, se dedicando, dando ideias, e você vai ficar sentadinho esperando que Deus faça todo o trabalho? Aqui existe 2 lados. Você não vai, fogo do céu não vai descer se o nosso altar não for restaurado por nós. O fogo dos céus não desceu no altar de Elias sem ele mesmo botar a mão e arrumar o altar. Abraão não foi o pai da fé sem ele agir com a maior fé que um pai poderia agir naquele tempo. Um exemplo. Mas aqui a gente vê, Jonatas ele não aceitou seguir o exemplo do pai. Ele não aceitou esses resultados, ele não aceitou esse tipo de direção, ele não aceitou esse tipo de liderança, ele não aceitou esse tipo de relacionamento com Deus. Nós falamos ainda semana passada sobre o rei Ezequias. Acas ele só fez besteira, fez tudo que desagradava o Senhor. E o que Ezequias fez? Ele fez tudo ao contrário do pai. Dentro da casa dele ele tinha um exemplo. Mas o exemplo dele não era do pai. Porque até os irmãos de Ezequias, Acas ele ofereceu como sacrifício. Mas Ezequias, ele queria seguir um vitorioso. Ele queria seguir alguém que era melhor do que ele. Alguém que realmente tinha um coração segundo o coração de Deus, alguém que viveu há mais de 240 anos antes dele. Não importava. Importava é que ele queria um outro resultado. Ele não queria viver uma vida como Saul estava vivendo. A gente tem que prestar muita atenção porque não é à toa que muitos começam a andar e começam a atrair pessoas como ele. Eu já vi muitas vezes o mentiroso atraindo o mentiroso, o enganador atraindo o enganador, o imoral atraindo o imoral, o fraco atraindo o fraco, o derrotado atraindo o derrotado, o desistente atraindo o desistente, o reclamão reatraindo aquele que reclama. Mas aqui, o que atraiu em Jonatas foi o escudeiro dele. Alguém que você fala assim, mas quem é esse cara? Mas o escudeiro corajoso. Porque aqui um líder fraco transforma o seu exército fraco em soldados que quando vê o problema pula em buraco, pula em túmulo. Acabei de ler para você. Se esconde em pedras. Quando vê o problema faz isso. Quando você vê uma situação, aonde você vai? Você vai mais aos pés de Deus? Você se entrega mais a Deus? Você jejua mais a Deus? Ou você começa a agir com as ferramentas do mundo? Ontem eu estava falando ainda com um casal. Ele estava vindo na igreja, eles estavam firmes. E coisas não começou a acontecer na vida financeira. E ela começou a parar e a gente está vendo que Deus está exigindo mais de nós. O morno não está aguentando. O impuro que se suje mais e o puro que se purifique mais. E nesse momento, ao invés de vir para a igreja, eu falei, não, mas eu te ajudo, fala. Não quis, ele falou, não, bispo, hoje eu não consigo, tal. Eu já entendi na hora, eu falei, você voltou para a igreja que você estava, né? Eu falei, voltei. A igreja que nunca te trouxe resultado nenhum. Eu falei, sim, bispo, mas a igreja que não te ajudou. Sim, bispo, é uma igreja... Começou a falar.
Eu falei assim, mas você sabe que Deus é aquele que olha para frente, se Ele te tirou de lá, se você batizou aqui, se você venceu aqui, você está vivendo uma vitória aqui, por que você acha que vai revoltar? Voltando você vai ter outro resultado? Aquele que olha para trás é como a mulher de Ló, vira estátua de sal. Você está olhando para trás por quê? Não tem nada lá atrás. Ele falou assim, eu sei, ele só falou isso. Eu posso falar com o senhor? Eu falei, vem aqui na igreja, ainda tem mais um culto às 6 da tarde, aqui 6 da noite. Ah, bispo, eu já estou indo para lá, tal. Amém. Nós temos que entender que você precisa querer mais do que nós. Nós queremos muito, mas se você não fizer a sua parte, ninguém consegue. Jonatas, ele decidiu fazer a parte dele, ele não seria um líder fraco. Ele não queria viver uma vida fraca como Saul. Ele cansou de viver com Saul. Ele respeitava o pai, mas ele respeitava mais o seu relacionamento com Deus e a direção que o Espírito Santo colocou no coração dele. Não tinha um soldado com espada. Todos estavam aqui vivendo uma situação derrotada, um monopólio filisteu. Eles monopolizavam. Eles tinham todo o controle do ferro. Eles tinham todo o controle dos ferreiros. Se você olha aqui no capítulo 13, você vê que eles ainda fecharam as 3 entradas, os 3 caminhos, para fazer ainda um pedágio, para humilhar mesmo o povo de Israel. E quantos empresários, quantos Eliaquins, quantos futuros Eliaquins está na mão do inimigo? Quantos estão aqui sendo humilhados, conduzidos, massacrados, não tendo o controle, o monopólio? Eu lembro de um programa que a bispa falou, de um casal que estava com problema, um programa, Muito Bom Dia. E ali, e ela falou, tinha um casal que estava com problema no casamento, estavam para se separar, mas ainda estavam no mesmo negócio. E ele tinha um só cliente. Aquilo era o único. A única forma de sustento do casal era ele, mesmo eles não estando juntos. Deus foi mexendo nesse último cliente. Ele chegou numa situação bem complicada e chegou até a passar necessidade. Como nós, com um povo que tem tanto poder, um povo que tem uma palavra tão viva, tão eficaz, tão transformadora, tão renovadora, tão ressuscitadora, nós estamos aqui parados e sendo colocados nas mãos do inimigo. É quando você pergunta, por que muitos estão vivendo dessa forma? O próprio Saul nos ensina. Porque fica parado, ao invés de fazer, ao invés de trabalhar, ao invés de sacrificar, ao invés de plantar, está debaixo da romanceira. Está lá esperando alguma coisa, está lá descansando. Estou esperando aqui alguma coisa acontecer. E você sabe que, se nós não entendermos rápido isso, nós vamos passar anos e anos, mês a mês, até mesmo passar 10, 20 anos debaixo de uma romanceira, esperando alguma coisa. Presta muita atenção. Milagres são provocados como derrotas também são provocadas. Ninguém chega no fundo do poço à toa. A mulher encurvada, que estava 18 anos encurvada, ela não dormiu no domingo, acordou na segunda já olhando para baixo. Ela foi se adaptando, ela foi aceitando. E no início ela estava lá porque ela estava na sinagoga ouvindo Jesus, ela tinha fé, ela acreditava. Mas muitos começam assim, muitos começam com essa força. Muitos começam acreditando naquele primeiro amor, olhando para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Aí o problema vem, baixa 10 graus. Mais um pouquinho. Quando vê a pessoa, ao invés de olhar para cima, já está olhando mais para a direção reta, sim, já começa a baixar, e quando vê, só está olhando para baixo. Quando vê, já está encurvado, e quando vê, está passando 1 ano, e quando vê, está passando 2, e quando vê, está querendo
comprar uma cinta para tentar arrumar, e no cara que vai tentar arrumar as costas, e vai tentando várias coisas, mas sabe que não vai funcionar nada. Muitos aqui, ao invés de ter essa coragem para enfrentar, está sendo levada pela covardia, pela timidez. Apocalipse ainda fala aqui no 21:8, mas quanto aos tímidos e os incrédulos, eles serão jogados. Serão jogados aonde? No lago de arde com fogo e enxofre. Debaixo da liderança de Saul, os incircuncisos estavam dominando Israel. Um povo que não podia e não foi criado para ser escravo. Um povo que não foi criado para ser liderado. Um povo que não foi criado para ser massacrado. Debaixo de uma liderança fraca, o povo estava se escondendo em túmulos, em cavernas, em pedras, correndo, pagando 8 gramas de prata, sendo explorados para amolar uma espada. E quando você vê Israel, que tinha tudo, que Israel quer dizer ainda campeão com Deus, agora ela tem tudo para vencer. Nós vemos muitas pessoas que têm tudo para vencer, tem saúde, tem fé, tem uma boa palavra, tem um bom pastorear, tem uma igreja que ama as pessoas, tem uma igreja que respeita as pessoas, tem uma igreja que está lá nos hospitais, está nas ruas, nos orfanatos, em todos os lugares, está fazendo visita. Não tem preguiça. Uma igreja que entende o seu propósito. Por que não vence? Mas por que não estão vencendo? Porque sempre é assim. Nós precisamos saber que se eu não for um líder forte, não somente a minha empresa estará vivendo esse fracasso, mas também toda a minha família, toda essa geração. E ao invés de eu estar criando homens fortes como Caleb, homens fortes como aquele homem, 85 anos ele tinha. E ele guardou. Quando você vê ali na Bíblia, ele falando, 45 anos, eu estou esperando há 45 anos, esperando aquela palavra, não se esqueceu. Mas tinha 40, ele estava falando, desde aquela época. Eu tenho um vigor como daquela época. Homens fortes, como nós vemos aqui, Otiniel, que era o sobrinho de Caleb, aquele que o significado ainda é leão de Deus, força de Deus, aquele que foi o primeiro juiz, quando nós vemos ainda a vontade de vencer, ele era um homem que tinha tanta vontade, não é à toa que ele estava na família ainda de Caleb, que para casar com a filha Aquissar, ele falou, ok, você quer casar aqui? Então vai lá e conquista a cidade de Kiriat Sefer. Foi lá, conquistou, casou com a menina. Depois Israel entrou num jugo aqui, com a mão do rei da Mesopotâmia, ficou 8 anos sendo humilhado. Israel pedindo um libertador, a Bíblia diz, o Senhor suscitou um libertador, o nome dele, Otiniel. Primeiro juiz. Saiu dali, vem Eude, o canhoto de Deus, mais um homem que Israel estava aclamando, estava 80 anos sendo escravo, o talento dele natural era ser canhoto, e através desse talento ele foi vitorioso, e deu mais 80 anos de paz para Israel. E agora a gente vê Jonatas, um homem que não aceitou, ele não aceitou viver uma vida desgraçada, uma vida humilhada. Ele entendeu que se eu sou justo, eu tenho que fazer atos de justiça. Eu não posso mais viver uma vida ímpia. Eu não posso ficar sendo guiado. Tanto que Saul foi rejeitado porque não esperou Samuel chegar. Começou a se desesperar, começou a sacrificar,
E o que aconteceu? Foi rejeitado. 3. Entre eles, Aias, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aidube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Depois você coloca na internet e coloca o tamanho desses penhascos. Eu coloquei ainda hoje. Parece assim, parece um buraco na terra. Ele passou com as suas próprias mãos. A vontade de vencer, a inconformidade com o que eles estavam vivendo era tão grande que ele não pensou em nada. Um ficava ao norte, de frente para Miquimás, e o outro ao sul, de frente para Gebá. Jonatas disse seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará. Nós vemos aqui que ele foi a guarnição ele foi passando. O objetivo dele era, como a gente vê aqui, quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. Jonatas, ele entendeu que a indignação dele precisava vir com resultado. Não adianta nós nos indignarmos com uma situação, com um problema, se a gente não ter ferramentas para isso. Se a gente não usar uma ferramenta poderosa que Deus exige de nós, que é a fé. A fé que faz ele não aceitar uma situação que soldados não tinham lanças. O pai, olha a situação. Os soldados sem lanças, os soldados sem espadas, o pai debaixo da romanceira, o inimigo dominando Israel, Israel sendo dominada. Ele estava entregando a vida e todo o propósito dele em Deus. Ele tinha colocado um basta, eu não aceito mais isso na minha vida. Quantas pessoas já se revoltaram quando começou na fé? Quantas pessoas se revoltaram quando terminou o ano 2020 do mesmo jeito de 2019? Terminando o ano 2019 do mesmo jeito de 2018? Terminando o ano de 2018 do mesmo jeito de 2017? Mas se acomodou, não consegue orar, só reclama que está cansado, já acostumou, já se adaptou, já se adaptou com o remédio. Quando a gente vê a história aqui, o testemunho que a bispa ela fala, né, sobre meu irmão, se ela tivesse se adaptado, se acostumado com aquilo que todo mundo estava fazendo, ela teria o resultado que todo mundo teve. Se ela não tivesse colocado um basta naquele momento, eu não vou aceitar mais um filho dessa maneira. Ele levou sobre mim todas as enfermidades, e por suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. 7. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu seguirei para onde o Senhor for. É interessante que a fé, a arma mais poderosa que temos, essa espada, a Bíblia nos ensina aqui ainda em Efésios 6,17, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus, se eu não ouço as mensagens, se eu não pratico, se eu não tenho uma Bíblia, se eu não entendo o que Deus está falando comigo, se eu não busco entender que eu preciso conhecer os pensamentos de Deus, eu preciso ter essa ferramenta. Qualquer coisa que o mundo falar, qualquer coisa que o mundo direcionar, nós estamos parando. A gente está desistindo. Isso já não começa a mais alimentar. Por quê? Porque eu não estou me alimentando da maneira certa. Se a gente não tem a arma certa, nós não vamos conseguir guerrear da maneira certa. Porque quando você vai para o mundo, o machado do ímpio está afiado,
A gente vê que o ímpio está afiando o machado, o ímpio não está brincando, o ímpio não está nem aí para ninguém, e o justo está aqui, parado, pensando na vida, entendendo que a gente precisa ser o melhor na nossa área, me profissionalizar. Deus vai fazer, vai, mas eu preciso fazer minha parte. Daniel fez a parte dele. Quando você lê aqui, ó, Daniel 6,3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, os sátrapas, por suas grandes qualidades, não foi pela sua grande fé. Daniel foi Daniel por quê? Porque ele coloca Deus em primeiro lugar, mas ele dava o seu melhor. Tanto que o rei Dário aqui, ele planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. A unção de 10 vezes que nós estamos buscando, ela não vai acontecer do nada. Ela precisa ser provocada. Você não vai ter mais sabedoria se você não dá mais entrega. Você não vai ter mais unção se você não dá mais um jejum, uma oração, um sacrifício, um holocausto. Nós não vamos viver mais se nós agirmos como sempre agiu. Aqui era um homem que ele colocou realmente Deus em primeiro lugar. Não teve empecilho. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Olha que interessante. O objetivo dele ali era que eles vissem ele. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, suba até aqui e lutem, então subiremos, será um sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Olha o sinal. Olha o sinal que Jonatas está mostrando para nós. Presta muita atenção. A fé de Jonatas agradou a Deus. Mas o sinal que Deus estava naquilo, o sinal que realmente era para ele ir para a luta, ir para a guerra, é se quando o inimigo ele visse e falasse essa frase, ele ia para a briga. O sinal que era a vontade de Deus era para ele ir de frente para o inimigo, ir para a guerra, ir para a treta. Ele ia virar a sua manguinha, e se Deus colocasse o sinal de aprovação, ele já tinha falado aqui, ó. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. Ele entendeu o Deus que ele tinha. E o sinal que Deus estava com ele é porque ele ia para a guerra, ele ia para a batalha, ele ia para o enfrentamento. Às vezes o sinal que o cristão, ele quer, ou o crente, melhor dizendo, quer, é que ele não vai ter que enfrentar, que ele não vai ter que botar a mão. Agora o diabo está lá. Quantas vezes o diabo está chamando o justo, está chamando para briga, e o justo está lá, correndo, se escondendo nas cavernas, pulando nos túmulos. O diabo está lá, mostrando, né, que ele está te chamando para treta, e você está esquecendo o Deus que você tem. O sinal de Jonatas é que se Deus permitisse a maneira que ele disse, da maneira que ele estava direcionado, ele ia para a guerra, ele ia para a batalha. Nós precisamos entender que o esperar em Deus é ir para a guerra, e não esperar debaixo da romanceira. Isaías 40:31 diz, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águia, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Jonatas se mostrou um homem de fé, uma fé diferenciada, totalmente diferente da família. Uma fé que não se misturava. Uma fé que ele tinha um foco, ele não precisava falar, olha, eu estou indo lá para fazer uma oração, eu estou indo lá para abrir um negócio, eu estou indo lá para levar uma cura, eu estou indo lá para fazer uma situação. Não, ele não falava nada, ele ficava, se é para conversar, se é para ter realmente alguém que vai te ajudar, vai pegar alguém que confia no mesmo Deus que você confia. Jonas, ele não esperou por ninguém. Ele não esperou a aprovação da família, ele não esperou a aprovação dos soldados.
Ele não aceitou, ele não esperou a aprovação do irmão que está sentado do seu lado. O irmão que já falou, olha, vamos lá, vamos fazer tal coisa, tal, eu estou contigo. Não vou esperar. Porque se ele não ia, eu também não vou. Se ele não entra em um jejum, eu também não entro. Se ele não entra no propósito, eu também não vou. Eu estou esperando em alguém, mas se Deus está falando, se é para esperar em alguém, espera em mim. Mas o esperar em mim é o esperar no campo de batalha. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, olha a revolta, olha o incircunciso falando, um povo que não tem aliança. Olha, nós vemos muita coisa nesse tempo aí. E vemos, infelizmente, muita coisa igual essa. Olha ali os crentes saindo das cavernas, mas não era aquele que confiava? Aquele que acreditava em tudo? Por que agora? Olha o pessoal agora fazendo. Olha só, eles. Mas não era do pessoal que não saía na rua? Agora está saindo. Por quê? Ou nós confiamos em Deus integralmente ou não. Ou nós entendemos que é que Deus que vai fazer a obra, é que Deus que vai me dar as armas, é que Deus que vai preparar o terreno, é que Deus que está afiando as minhas lâminas, é que Deus que está me entregando o capacete da salvação, é que Deus está entregando a couraça da justiça, é que Deus está entregando a capa da autoridade, é que Deus está entregando o cinto da verdade, é que Deus está afiando a minha espada, que é a palavra de Deus. É dessa maneira que o resultado vai vir, como veio aqui para Jonatas. Não esperando debaixo da romanceira, mas aqui, ó. Então os homens do destacamento gritaram para Jonas e seu escudeiro, subam até aqui e nós lhes daremos uma lição. Oh, maravilha! Essa era a provação. Aquele que confia no Senhor sabe que toda batalha é um degrau. Você vê que quando Jessé mandou Davi lá, levou os pães, levou os queijos, chegou lá no acampamento filisteu, no acampamento israelita. Ele estava lá entregando tal, do nada aparece o Golias falando, humilhando. Se você pega na Bíblia, você vê as duas mensagens de quando ele começou, de quando aonde ele estava naquele momento. Você vê um dos soldados falando, ele subiu, ou seja, Golias já não estava mais lá, Golias estava se aproximando do acampamento. Se nós aceitamos e aceitarmos o inimigo, e não guerrearmos no primeiro dia que ele bate na nossa porta, ele se aproxima e começa a nos amedrontar, começa a nos travar, começa a nos humilhar, começa a colocar dúvidas na nossa cabeça, coloca dúvidas na nossa fé, coloca dúvidas no nosso propósito, coloca dúvidas no nosso casamento, coloca dúvidas na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Se nós não matarmos o inimigo no mesmo dia que a gente vê, porque esse dia, o problema que bate na nossa porta, nós já temos graça para enfrentá-lo. Na hora que ele viu, ele falou, o que vai receber quem enfrentar a figura ali, né? Ele falou, vai receber isso, então beleza, vou lá, né? Já começou ali Eliabe, né? Eu gosto muito dessa passagem, porque assim, é síndrome do irmão mais velho, mas o irmão não somente da família, mas o irmão também espiritual. Sabe aquele que está muito tempo na guerra? Aquele que está muito tempo no campo da batalha? E quando você chega e você é mais corajoso que ele começa a te ofender, começa a falar que você está em pecado, começa a querer brecar você. Eu lembro, é tão interessante que quando eu comecei lá o trabalho na Sé, né? E a gente começou lá toda semana, indo, orando, consagrando. Eu lembro que teve um dia, né? Que a gente estava orando lá com a nossa tendinha, no nosso cantinho. Chegou os pastores que estavam pregando naquele lugar. E começou a ofender a gente, falou que a gente não podia estar lá, tanto que chegou até me empurrar, me agredir.
Mas isso já faz 3 anos e o trabalho só cresceu. Eu estava com 10 hoje. Os últimos trabalhos a gente foi com quase 180 evangelistas. Eu estava com 5, estava só eu e mais alguns. Quanto mais bate, quanto mais o povo de Deus é oprimido, mais crescia. Esse aqui mostra que a vontade e a certeza dentro de Jonatas era maior do que qualquer influência externa. Era maior do que qualquer influência interna também. Davi, ele aceitou, tanto que Saul, ao invés de, mais uma vez, né, mostrando que Saul é Saul, colocando o cara que é para baixo, lembrando, né? Vamos lembrar bem que Saul era o mais alto de todos. Era ele que devia estar enfrentando lá. Os mais altos batiam no seu ombro, ele era o líder, mas ele era covarde e ainda encovardava, ou seja, enfraquecia, amedrontava os seus próprios soldados. E quando ele viu que não ia mudar a cabeça de Davi, sabe o que ele falou? Né? É o famoso cristão que adora soltar palavras vazias. E que Deus seja com você. Mas por que não é com ele? Por que não é com ele? Lembra? E que Deus, depois acha aí essa passagem. E que Deus vai contigo, e que Deus te ajude. Né? Se você não acredita, por que você está falando? Se você não acredita que Deus pode ajudar, por que você não está vivendo? Primeiro você questiona, e quando você vê que não consegue, o irmão estava te ofendendo, o teu líder estava te amedrontando. O que vai ficar? Você vai ficar com a tua família, você vai ficar com o teu líder, ou você vai ficar com Deus? Que já te deu força para isso. Já te deu capacitação, tanto que quando ele botou a armadura, né? A armadura de Saul foi colocada sobre Davi, ele não conseguia andar. Era tudo grande, capacete grande, a espada caiu. Ele falou, né? Eu gosto muito dessa frase, ele falou, eu não estou acostumado com isso. A gente não tem que acostumar com aquilo que Deus já falou. Você não precisa disso. Sansão não precisava de uma espada, ele precisava só de uma queixada. Uma queixada matou 1000. A gente precisa entender que se Deus colocou no nosso coração, se você tem a força, a coragem, o entendimento, o foco, Deus ele vai estar com você em tudo. Qualquer situação não será grande demais. Porque quando Davi viu Golias, na hora ele falou, Deus já foi comigo com o urso, já foi com o leão, e vai ser com esse incircunciso, acabou. Não preciso duvidar, eu sei o Deus que eu tenho. Eu sei que o tamanho do Deus que eu tenho torna aquele gigante um anão. A minha fé, que é gigante, vai tornar qualquer gigante um anão, algo tão medíocre, tão pequeno, que você não vai ver nem encostar. Davi não chegou nem a ter contato, de longe já resolveu a situação. Gente que acredita que a força do braço é a única coisa que precisa. O cristão não pode usar as armas do mundo, porque não vai caber. Vai ficar grande, não vai funcionar para você. O que o mundo usa não vai funcionar para o povo de Deus. Deus ele exige mais de nós, porque nós temos mais para dar. Deus ele exige um foco, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento totalmente diferente do mundo. Então os homens do destacamento gritavam a Jonatas e o seu escudeiro, subam aqui e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas, o escudeiro. O Senhor entregou os filisteus. O Senhor entregou os filisteus nas nossas mãos, nas mãos de Israel. Então subiram, usando os pés e as mãos, Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele o seu escudeiro os matava. Mataram no total de cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. 15. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu,
tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. Eu peguei ainda aqui na versão NAA. Houve um grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. E também a guarnição e os saqueadores tremeram. E a terra tremeu. Vamos ler junto a última frase. Foi um terror causado por Deus. Porque quando você age a fé, a terra treme, as guarnições tremem, os saqueadores temem, e Deus causa um grande terror nos nossos inimigos. Qual é a cara dos seus liderados? Daqueles que estão sob a sua influência? Qual a imagem hoje que você pode falar? É uma cara de coragem? É uma cara daqueles que entendem o poder de Deus, que são corajosos, são fortes, são focados, são determinados, terminam tudo que começa, são um povo persistente, consistente, continuista? Qual é a cara? É interessante que o grupo de WhatsApp que nós temos dos evangelistas, o nome do grupo eu coloquei já há um bom tempo, né, desde que eu comecei no trabalho, Leões de Judá. Aí você me pergunta, todos ali são leões? Não. Mas acredito que todas as vezes que chamo eles de leões, usando a fé, não todos, porque eu sei que muitos são leões, sim. Mas aqueles que não são, todas as vezes que eu falo, uso a fé e chamo de leões, aqueles que ainda é gato começam a já virar leão. Porque eu acredito nisso. Parece uma coisa pequena, mas as coisas pequenas que começam a fazer diferença em muita coisa. Tudo para mim tem um sentido. Eu acredito que a gente precisa fechar as coisas pequenas. Ninguém estava à frente de Davi. Ninguém estava à frente de Daniel. Ninguém estava à frente de José. Ele aqui é aquele que Deus levanta e sustenta, aquele que tem as chaves da casa de Davi, a porta que Deus abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre. Como na outra versão ainda diz, a pessoa mais poderosa do país. Diga comigo, eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou vitorioso. Eu não sou um fracasso. Eu não sou e não estou abaixo de ninguém. Não sou preguiçoso. Não sou acomodado. Não sou questionador. Eu não sou um derrotado. Eu sou um vitorioso. Ninguém vai me dar nada. Eu vou conquistar. Esse é o meu momento. Esse é meu ano. Esse é meu mês. Esse é meu dia. Nós temos que se levantar. Se levantar no espírito. Se levantar na fé. Se levantar no propósito. Se levantar na família. Se levantar no meu trabalho. Se levantar aqueles que são liderados. Se são e eu lidero também. A partir de agora, você não será mais o povo do inho. Homenzinho, mulherzinha, cristãozinho. Nós não seremos mais o fortezinho, não terei mais um saláriozinho, não terei mais um empregozinho, um clientezinho, não terei mais uma vidazinha e não darei mais um dízimozinho e nem uma ofertazinha. Amém? E nunca mais eu participarei de um cultozinho. Repita comigo, eu sou um grande líder. Sou persistente, consistente, continuista. Eu sou forte, eu sou corajoso. Fala para essa pessoa, você é corajosa.
Fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Todas as pessoas que cruzam o meu caminho serão totalmente transformadas pela glória de Deus. Graças a Deus. E nunca mais darei uma palmazinha. Mais uma forte, vamos lá! As sentinelas de Saul em Gibeá e Benjamim viram que o imenso exército de Filisteu começaram a debandar de todas as direções. Saul ordenou ao povo, façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aias, traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com os sacerdotes, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentavam. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte, até os hebreus, que antes haviam desertado para para os lados dos filisteus, se rebelaram e se uniram. Saíram das cavernas, os tatu voltaram. E se uniram os Saul e Jonatas e os restantes dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Nós temos que hoje, e começar a partir de agora, a se levantar corajosamente. Ninguém e nada mais pode deter um povo focado. Um povo que sabe o Deus que tem. Um povo que é corajoso por natureza. Porque quando nós devolvemos essa natureza pecaminosa e nos restauramos em Deus, nos tornamos nova criatura, nós temos uma natureza corajosa, uma natureza forte, uma natureza focada, uma natureza cheia do Espírito Santo. Ele vai com você. Deus está conosco nessa guerra. Deus ele vai fazer um grande mover a favor, se nós nos levantarmos corajosamente. Muitos, nós sabemos que sairão altamente honrados, altamente sábios, altamente poderosos, altamente prósperos. Nós vemos que muitas mudanças e grandes coisas vão acontecer. Então, coragem, fé, arrisque-se, dê passos maiores, porque Deus está com você, em nome de Jesus, graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração, feche os olhos. Esse é o seu momento. Quando nós lemos aqui em Apocalipse 21:7, diz: somente os vencedores receberão o prêmio. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você não vai vencer debaixo da romanceira. Nós não iremos vencer sendo escravizados pelo inimigo. Hoje, Deus trouxe essa palavra para nós entendermos que a mesma fé que estava sobre Jonatas está conosco. Você precisa ativar a sua fé. Você precisa ativar na prática. Não adianta você falar, Deus é comigo, eu vou vencer, deitado do pé de romã. Você só vai ver o poder de Deus quando você ir de encontro com o seu problema, com o inimigo, com essa doença, com essa dificuldade.
somente como quando vamos de encontro essa situação que está há muito tempo. Já passou da hora de eu dar um basta. A partir de hoje, entenda que você é um povo corajoso. É um povo vitorioso. E Deus está com você. E Deus está validando e te entregando essa chave que abre essa porta. Mas nós teremos que pegar a chave e colocar na fechadura, virar a maçaneta e empurrar. Tem duas partes aqui. Nós não chegaremos ao final de um propósito como esse, sendo 10 vezes mais em tudo, se nós não começarmos agora. 10 vezes mais sacrifício, 10 vezes mais coragem, 10 vezes mais força, 10 vezes mais comprometimento. Porque se eu não começo hoje e dar esses passos de fé, eu só farei mais um propósitozinho. E viverei só uma vidazinha. E terei somente um saláriozinho, somente um casamentozinho. Talvez eu terei um emocionalzinho, um emocional um pouquinho forte. Eu terei um pouquinho só de felicidadezinha. Deus não trouxe um povo para serzinho. Ele trouxe nós e nos criou para ser corajosos. Homens fortes, mulheres fortes. É dessa maneira, saindo de perto daquilo que nunca funcionou, dando um basta, entendendo que vai vir de mim, vai vir de um homem, uma mulher, o libertador de uma nação, o libertador de uma geração. Aquele que recebeu essa unção para terminar hoje toda essa maldição hereditária, tudo aquilo que pode estar escravizando você há muito tempo, te escravizando na covardia, colocando medo, colocando pensamento de retrocesso, colocando o pensamento que não vai acontecer nada na minha vida, que eu não vou viver uma vida abundante como Deus nos promete. Fala com Deus. Antes de nós orarmos forte, fala com Deus. Nada pode deter o Senhor. Vem e faz de novo aqui. Aqui estamos por ti. Vem e faz de novo aqui. Que os corações estejam em ti. Vem e faz de novo aqui. Queremos o teu mover, o teu mover, o teu mover, o teu mover. Aqui estamos por ti, vem e faz de novo aqui. Aqui estamos por ti, vem e faz de novo aqui. Que os corações estejam em ti, vem e
Ele disse: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros. Talvez você não está vendo saída. Talvez você já está tomado pelo medo. Mas Deus está mandando nós agirmos com a fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos usar a fé. Talvez até então, até para orar você tem medo. Tem medo de não receber. Se livra disso hoje. Dá um basta. Dá um basta desse medo de realizar orações do tamanho de Deus. Fazer pedidos do tamanho de Deus. Faça pedidos. Acredite no tamanho do Deus que você tem. Não tenha medo de pedir. Porque Deus não tem medo de dar. Deus não tem medo de entregar. Deus não tem medo de curar. Deus não tem medo de prosperar. Não tenha medo de falar, porque Ele não tem medo de falar. Quando Ele disse, haja luz, quando Ele criou o mundo, em nenhum momento Ele duvidou. Ele usou a palavra, Ele usou a fé, e Ele usou a mesma ferramenta que desde a criação do mundo funciona. Use a fé, fale, acredite, porque vivemos por fé e não pelo aquilo que vemos. Pegue o seu propósito nesse momento. Se você também tem documentos, carteiras de trabalho, passaportes, se você trouxe contratos que você quer que seja consagrado, eu quero que você esteja em oração também. Eu quero que você apresente a Deus as suas razões. E que você creia que se você crer, se a tua fé for ativada hoje, e você acreditar nas suas palavras e em Deus, isso já aconteceu. Meu Deus, nós oramos nesse momento, Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, esses propósitos. Eu consagro, meu Pai, essa carteira de trabalho. Eu consagro esses documentos. Eu consagro, meu Pai, esses passaportes, esse currículo, meu Deus. Meu Pai, essa dívida que parece aos olhos humanos impagável. Meu Deus, o teu povo está pedindo, o teu povo está crendo. O teu povo está apresentando as suas razões, os seus pedidos, meu Pai, ministeriais, espirituais, familiares, os teus pedidos, meu Deus, no casamento, os pedidos financeiros, meu Deus. Eu oro, meu Pai, que o Senhor venha abrir portas. Meu Pai, restaura, meu Deus, o teu povo. Meu Deus, coloque o teu povo por cabeça. Meu Deus, que aquilo que estava travado venha destravar, aquilo bloqueado venha desbloquear, aquilo amarrado venha desamarrar. Meu Pai, derrama do teu povo uma unção, um poder, meu Deus, que a partir de hoje, meu Deus, basta. Essa situação não vai mais perseguir, meu Pai, esse comodismo, essa insegurança, esse medo, essa preguiça, meu Deus, não fará parte mais da vida do teu povo, e que o Senhor derrame hoje, Senhor, esse espírito, meu Pai, da persistência, consistência, meu Pai, continuismo, esse pensamento, meu Pai, meu Deus, do vitorioso, do corajoso, daquele, meu Pai, que começa e termina, o espírito da acabativa. Meu Deus, que esses contratos sejam assinados, envia clientes, meu Pai. Meu Deus, multiplique o salário do teu povo, multiplique, meu Deus, o salário, multiplique os clientes, multiplica, meu Pai, os negócios, abra portas, meu Pai, concretize, Senhor. Eu consagro, meu Pai, a obra das mãos do teu povo, que o teu povo, a partir de hoje,
Meu Pai, aonde tocar, Senhor, aonde pisar, bênçãos serão geradas, será deixada uma pisada, uma pegada do vitorioso, do vencedor, do conquistador. Eu abençoo a tua vida e que a partir de hoje, o Espírito que estava sobre Jonatas, o Espírito que estava sobre o escudeiro, o Espírito, meu Deus, que o Senhor nos entregou, venha frutificar, meu Deus, que seja de nós, que venha começar, meu Pai, a libertação, um novo tempo, novos resultados, que a partir de nós, meu Pai, nós não teremos mais, meu Deus, e seremos escravos, não teremos mais e não estaremos mais na mão dos filisteus, do mundo. Eu não serei mais escravo do mundo, eu serei os patrões, os proprietários, os diretores, aqueles que vão liderar, aqueles que vão influenciar, aqueles que vão motivar. Eu abençoo a tua vida e dou a minha bênção nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus, porque aquilo que você estava buscando, aquilo que você está pedindo há muito tempo, pela fé, você já recebeu. Agradeça a Deus e já veja tudo isso sendo entregue. Já enxergue você nesse salário, nesse cargo, nesse casamento. Já enxergue você nessa casa. Já enxergue você com dignidade, feliz, honrado, restaurado. Enxergue você entregando e vivendo o melhor tempo da tua vida. Você sendo feliz. Enxergue você a partir de hoje não passando aquelas situações que você passava no passado. Enxergue você não vivendo mais aqueles mesmos problemas. Enxergue você hoje restaurado na saúde. Você parando de tomar remédios. Você parando de parar em tudo. Enxergue você forte, liderando a sua casa, liderando o seu trabalho, liderando a sua própria vida. Você não parando no meio do caminho, você conseguindo fazer o propósito até o último dia. Enxergue você se descontaminando do mundo. Você recebendo uma unção, poder, uma sabedoria de 10 vezes mais. Veja pela fé. Aquilo que parecia impossível, como possível. Meu Deus, eu determino, meu Pai, a materialização, a concretização. Eu determino, meu Pai, a realização. Eu abençoo, meu Pai, a cada propósito, a cada pedido. Meu Deus, meu Pai, a cada fé que está sendo, meu Deus, praticada nesse momento. O Senhor está, meu Pai, nos ensinando, e não é de agora, meu Deus, que porque vivemos por fé, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E nós já estamos, meu Pai, acreditando. Meu Pai, confiando tudo aquilo que está sendo pedido, meu Pai, clamado, meu Deus, nos nossos pedidos, nos nossos propósitos, totalmente realizados em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço esse dia. Eu agradeço esse culto, eu agradeço essa oração, eu agradeço, meu Pai, essa liberação. Eu agradeço, meu Pai, o fim de um tempo, meu Deus, ruim. Um tempo, meu Deus, que muitos estavam debaixo da romanceira. Agora, meu Pai, um povo que está indo de encontro aos inimigos e já falando, meu Deus, o Senhor dá vitória com muitos e com poucos. E a vitória é minha e de mais ninguém. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.